Meu amigo, minha amiga, irmão e irmã, nesse dia maravilhoso qual o Senhor Jesus tem nos concedido, e mais essa oportunidade de estarmos juntos, juntinhos, para buscarmos um pouquinho mais da direção que o nosso Senhor e Salvador tem nos dado e não nos cobrou nada, absolutamente nada. E hoje nós vamos para o livro de Isaías 64:4. Eu peço a você aí, pegue e tenha em sua mão a sua Bíblia, para que juntos consigamos desvendar e descobrir o que o nosso Senhor e Salvador tem para nos dar. Agora é muito especial este momento. Momento esse que o Senhor está nos proporcionando para que sejamos alimentados das suas palavras, que fiquemos fortemente com a presença do Espírito do nosso Senhor, e para que conseguiremos nos dias vindouros sermos ainda mais fortalecidos pela presença do nosso Senhor e Salvador. Então pegue a sua Bíblia aí no livro de Isaías 64:4, aonde iremos alcançar o que o Senhor tem nos dito a mim e aos nossos antecessores. Então começaremos agora a nossa leitura. Preste muita atenção, para que não se perca o entendimento. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meus amigos, irmãs e irmãos, esperar em Deus. O que é esperar? Porque o trabalhar dele não vem, em muitos casos, não vem com estalar de dedo. Por quê? Ele também vai querer provar você. Deus vai querer provar também a sua fé. Por esse motivo, é que para algumas pessoas fique um pouco mais difícil. Porque às vezes a pressa dela e a falta de certeza de esperar em Deus, ela busca bater em outras portas, portas estranhas, portas enganosas, portas mentirosas, que não levam a nada e só iludem ela e atrapalha o caminhar dela. Por quê? Ele mesmo aqui no livro de Isaías é bem entendido, que trabalha para aquele que nele espera. Porque sabe-se então que Deus, Criador, se Ele é Criador, Ele criou o ser humano já desde o ventre da mãe.
é o início. E agora, para finalizar esse entendimento, nós iremos para o livro de Gênesis, o primeiro livro, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, quem foi que criou tudo? Foi Deus. Mas qual Deus que criou tudo? Como nós iremos reverenciar um Deus que não seja esse qual a Bíblia nos traz? Pois esse é o Criador de tudo, dos céus, da terra, dos mares, de que tudo sobre a terra há. Então não tem como. O que faz uma pessoa buscar um Deus que não foi esse que criou tudo? E o que ela vai encontrar, o que ela vai achar ali? É enganação, é mentira. Por quê? Só há um Deus que criou tudo. Então é somente esse que deve ser reverenciado. Por esse motivo, agora no livro de Isaías 44, 6, já diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, ele vai trabalhar para aquele que espera nele, que crê somente nele. De nada vai adiantar a pessoa bater em portas estranhas. Porque o caminho certo e correto é ela buscar e alcançar a Deus. Vamos usar um exemplo. O que é buscar o Criador? O Criador, ele sabe todo o detalhe que está em você. E toda pecinha que está em você e precisar de um reparo, quem que sabe? É o Criador. Então a sua fé, ela deve ser direcionada ao Criador. Por quê? É o Criador que irá resolver todo o seu problema. Você está com um problema de saúde, você vai ao médico. Você tem vamos considerar assim, você tem uma dor de cabeça, você vai ao médico. Esse médico, ele vai receitar a você que tome um Doril cada 6 horas por um determinado tempo, porque foi diagnosticado pelo conhecimento dele uma situação. Tá. Aí você tomou aquele medicamento por
aquele tempo que foi indicado por aquele especialista. Quando não resolve isso, o que acontece? Você deve se voltar ao Criador. Se você tomou o medicamento, não resolveu, você vai voltar ao médico, ele vai trocar o medicamento, você vai ficar indo e vindo, até ele acertar. Aí você estará sendo estudada por aquele profissional para que alcance o resolver desse problema. E é o que nós buscamos em Deus, o Criador. Se Ele nos criou, então Ele tem todas as chaves que irá fazer com que não fiquemos dependentes de qualquer tipo de medicamento. Então é óbvio que Ele irá, através da sua palavra, das suas escrituras sagradas, a nos dar uma direção a qual irá fazer em nosso viver ter uma vida sadia, uma vida equilibrada. Como foi nos ensinado que se Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã e o de sempre. Então, com Ele está toda a fórmula mais correta para que o nosso corpo não fique na dependência de substâncias desenvolvidas pela mão do homem, ou que fiquemos com aquela dependência de medicamentos. Porque a palavra de Deus, ela já é a água que precisamos, que a cada ser humano depende somente para ter uma boa e única saciez. E o quanto mais nos alimentarmos da palavra de Deus, mais fortes estaremos sendo da presença do Pai. Porque Deus, Ele nos conduzirá aos teus ensinamentos, que é a Bíblia, que é a palavra. E como nós sabemos que todo Criador, ele sabe onde estão os defeitos, então Deus, ele sabe onde está o seu probleminha. Às vezes é aquele probleminha que só você acha que sabe onde está. E com Deus, quando você vai para a mão de Deus, aí Deus, ele vai te consertando. Mas isso é para quem esperar dele, somente dele, e buscar ele em primeiro lugar. Pois ele sabe da nossa existência antes de virmos ao mundo, pois ele já sabia da nossa formação no ventre de nossa mãe. Então, desde então, com ele há toda uma cura para tudo. Por quê?
além da nossa caminhada hoje, o que veio antes de nós nos direcionou para lugares diferentes ao caminho de Deus Pai. Aí foi que o meu pai e a minha mãe foi atrás, procurou uma porta estranha, a porta da simpatia, mas não a porta que leva aos céus, que leva a Deus. Aí foi para a porta do benzimento, que é feito pelo homem. Não foi para a porta de Deus. Então foi se desviando. Tanto eu quanto algum de vocês aí que está tendo essa oportunidade de estar participando deste momento de fé, pode ser também que os teus pais o conduziram para esses caminhos. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de buscar essa direção que é em Deus. Porque na Bíblia diz que os povos começou a se desviar e buscar a fazer os ídolos com as suas próprias mãos e adorar, desviando-se da direção de Deus e cultuando diversas religiosidades. E hoje, neste momento que você está tendo aqui, faz com que preste bem atenção. Esperar em Deus, esperar o agir de Deus, às vezes é mais difícil do que se imagina. Porque o desviar dos caminhos de Deus é abreviar algo que você quer, mas não que irá resolver definitivamente o seu problema. Se você buscar em Deus a direção em Deus, Ele te trará o remédio certo, porque Ele é quem te criou. Mas se você ficar desviando seus caminhos para buscar a cura em algum lugar, você estará sempre indo. Bate aqui numa porta, bate ali noutra porta, bate lá, bate aqui. Nada se resolve. Tem coisas que precisamos ainda mais do que somente a bênção. Na verdade, o que precisamos é a comunhão com o abençoador. E quando você descobre este caminho, que a graça de Deus te alcança, aí é revelado para você coisas de anos atrás que você viu, que você vivenciou e não percebeu. Você, devido às informações que te sobrecarregaram durante os anos, você não conseguiu enxergar ou identificar o resultado que levou àquela situação. Mas com Deus, Ele vem trazendo, Ele vem passando o pano, tirando a poeira de tudo isso. E vem te mostrando a realidade, a real situação. Quando Deus diz assim, que quando buscamos Ele, o que estava em oculto, Ele é descoberto, porque Ele nos mostra o que foi feito escondido, o que estava escondido. Então aí você consegue ter o que?
a sua visão desvendada. E às vezes você está aí com um problema de saúde, você está aí fazendo uso de diversos tipos de medicamento e não resolve. Passa dia, vem dia, passa meses, entra meses e você tomando aquele monte de medicamento. Nada resolve. Às vezes você está com um filho com problema aí na bebida, que aos poucos pode estar se agravando e você não esteja enxergando. E aí você vai buscar em quem? Tem que esperar, aprender a buscar em Deus, para que Deus use os anjos a seu favor, para que esse filho, essa filha, saia desses caminhos maus. Então é muito importante que aconteça, primeiramente, que você tenha a vontade de conhecer sobre a palavra de Deus e aprender assim a receber de Deus a direção. Como que será o dia seguinte para você? Com Deus ou sem Deus? Qual seria melhor? Se amanhã você partir dessa vida, seria melhor você estar com Deus ou sem Deus? Na passagem de rico e Lázaro, o rico, ele acumulou muita fortuna, a riqueza dele era imensa. Mas ele era tão rico em material e era tão pobre na presença de Deus, os ensinamentos de Deus. O que ocasionou isso? O mendigo nada tinha, comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas aí o mendigo morreu. E o mendigo foi para com Deus. A vida de sofrimento dele aqui na terra chegou-se ao fim, porque ele foi junto a Deus. Mas o rico, e com toda a riqueza dele, ele foi para o inferno. E que toda a riqueza dele ele também não levou. E lá ele estava sendo atormentado. E ficará sendo atormentado eternamente. Mas o mendigo, o Lázaro, ele foi para o céu. E aonde ele estaria ali recebendo a paz que Deus concedeu a ele, enquanto o rico, quando ele viu Lázaro no céu, ao lado de Abraão, o rico ele pediu para que Abraão molhasse a boca dele com água. E ele queria também sair dali para avisar os parentes dele, para que escolhesse ou mudasse o estilo de vida, para que não fossem parar no inferno também. Mas Abraão deixou já bem claro que esse abismo entre o inferno e o céu,
ele não poderia passar. Então, a alma dele estaria ali no inferno pro resto, para a eternidade. E não teria como ele avisar os parentes. Por quê? Ele já foi para o tormento. E aí isso nos resulta em quê? De que tanto adiantou acumular aquela riqueza. Aonde o rico estava, não tinha Deus. Só tinha o quê? O Satanás. E a riqueza dele também não comprou para ele ali nenhum hotel 5 estrelas. Né? Então ele passará a eternidade dele atormentado. E quanto a Lázaro, estava no céu, estava no paraíso junto a Deus. Então, enquanto há tempo, procure buscar a direção de Deus, buscar conhecer da palavra de Deus. Pois Abraão, o pai Abraão disse: já foi deixado na terra os bispos, os pastores, para que anunciem a palavra de salvação, que está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, basta somente a pessoa querer e buscar o conhecer em Deus e viver segundo a sua direção. Assim eu deixo para você que está aí com algum problema, alguma aflição. Eu não sei o seu problema hoje qual é, mas eu sei que Deus sabe. E às vezes Deus só está esperando o seu entregar, aceitar a buscar a direção de Deus, ter o entendimento das palavras, né? Olha como que podemos assim nos fortalecer um pouquinho mais. Esse livro diz assim: um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ele vendeu uma propriedade. Isso gerou um valor. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Naquela época, era-se feito também desta forma. Era-se levado às igrejas, aos apóstolos, uma parte, né, do bem que era vendido. Isso daí é direcionado para o sustento da casa de Deus. Não para que seja de uso de ostentação. Não, isso é para o sustento da casa do Senhor. Afinal, quem deu a terra para eles poderem vender foi Deus, porque foi Deus o Criador. Deus era o Criador. Então ele só teve aquela terra porque Deus criou aquela terra, criou eles. Né? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração
Quando que o Satanás ele encheu o coração? Eles já tinham um compromisso ali direcionado por Deus para que todo o montante, parte daquele montante, fosse direcionado para a manutenção da casa do Senhor. Mas o Satanás, ele é assim, ele cega a pessoa. E às vezes não é muito, é com pouco. Com pouca coisa. Aí, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Irmão, não tem coisa pior nesse mundo do que a pessoa mentir para o Espírito Santo. Isso daí é algo tão sério que é o mesmo que a pessoa ela vai à igreja, essa pessoa ela busca Deus, busca a presença de Deus, depois por um motivo ou outro ela abre mão do que Deus deu para ela, da paz, da tranquilidade, do conforto, e ela vai para essas portas estranhas, vai praticar as coisas erradas. Ela desagrada o Espírito Santo, ela desagrada a Deus, ela dá as costas para Deus. Porque o nosso corpo é algo para somente habitar o quê? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando você abre mão disso, imagina o que vai encher essa pessoa, né? E retivesse parte do preço da herdade. Ele reteu o preço, o valor, ele escondeu, ele não quis se despojar na medida agradável a Deus, o que era de agradável a Deus, guardando a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Porém, Deus, quando Ananias se direcionou para esse fato, ele mentiu a Deus, ele enganou, não foi ao homem, ele mentiu a Deus. Procure entender, quando o filho aqui, ele mente para o pai e para a mãe, ele não está mentindo somente para o pai e para a mãe, está mentindo para si próprio. Nesse caso, Ananias, ele estava mentindo diretamente a Deus, não ali para os apóstolos, mas sim para Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto viram. Levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. Essa mentira de Ananias foi tão grande, foi tão pesada, que levou ele à morte. Deus deu tudo para ele, mas ele reteu parte do que Deus havia lhe dado para que fosse levado aos pés dos apóstolos. E de mesmo modo ele já foi sentenciado e teve a morte como resultado do que ele mentiu, da mentira dele. Então, às vezes, veja bem como que o Satanás ele entra na vida da pessoa, que é através da mentira. Às vezes o filho ele mente para o pai. O pai pede para ele, não vai para a balada. Aí ele mente para o pai e não vai, né? Vai na casa de um amigo. Aí na saída da balada ele está num carro, esse carro se envolve no acidente, ele perde a vida, outros amigos acabam ficando em situações diversas, né? Com problemas de saúde, situações bem complicadas.
Porque é a mentira. Quem gostou dessa mentira foi o Satanás. E às vezes tá lá, ele mentiu pro pai e pra mãe, e saiu todo contente. Mas não. Quem estava à volta ali era o Satanás. Aí ele mentiu também, foi para Deus. E mentiu para si mesmo. E é o que o Satanás estava esperando da pessoa. A mentira. E quando chega a esse ponto, às vezes, como aconteceu aqui, não teve uma segunda chance. Ele morreu. E levantando-se os moços, e passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Como ele combinou com a esposa dele em não levar toda aquela oferta aos pés dos apóstolos, ela também passou a ser o quê? Uma pessoa que concordava com a mentira do esposo, mas ela não sabia que a situação do esposo dela já havia se finalizado. Porque se ela soubesse, ela falaria a verdade, mas como ela não, até esse momento, ela não sabia o fim que levou o marido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse sim, portanto. Ela concordou com o que o marido dela já havia dito. Entenda, a vida de um casal, se ela está perante a Deus, ela tem que ser uma vida plena, uma vida verdadeira. Por quê? O marido e a esposa, eles também têm que viver um para com o outro verdades. Eles têm que sempre estar em plena concordância, para que não aconteçam as coisas erradas. Não pode haver mentira entre eles. E mesmo aqui, a fidelidade dela com o marido também fez o quê? Com que ela morresse. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. De mesmo modo, a mentira do marido dela, que levou à morte dele, fez com que ela logo caiu aos pés e expirou. De mesmo modo ela foi. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, e sepultaram junto de seu marido. Então a mentira, o Satanás, encheu o coração de Ananias, que Ananias mentiu aos sacerdotes e diretamente a Deus. E como ele havia combinado com a esposa dele, ela também mentiu. E ela foi para a cova junto a ele. Foi então se encurtado os dias de vida. E com o dinheiro com que eles imaginavam ficar, eles também não ficaram. Então, o que resultou? A mentira levou, ao caixão, para eles, ao caixão. Não foi ganho, foi perca, foi prejuízo, né? Por quê? Pela avareza. E como eu já iniciei essa conversa, é a mesma situação que às vezes o filho ou a filha tentam enganar, mentir os pais,
que estão fazendo ou indo para algum lugar. Às vezes o pai e a mãe não tá muito próximo, então, e às vezes nem tão preocupado, mas quando recebe a notícia: ah, meu filho morreu no acidente de carro, ah, meu filho morreu no acidente de moto, ah, mas ele falou para mim que ia para um lugar assim assado e estava em um lugar diferente. É mentira. Satanás foi plantando, né? Foi plantando nele. Foi plantando nela. Só que chegou um dia, acabou. Sabe aquelas festinhas esquisitas que os filhos não gostam de dizer aos pais onde vão? E às vezes os pais, confiantes, né, na palavra dos filhos, nem se tem preocupação. E resulta em situações complicadas. Mas por quê? A mentira. E a mentira agrada a quem? Ao Satanás, ao diabo. Eu fico por aqui, encerro aqui hoje esse vídeo. E eu volto a insistir a você, e de modo aprenda a se interessar pela palavra do Senhor, a buscar em Deus um novo viver, uma nova direção, para que seja você e a tua casa guardada por Deus, para que resplandeça o brilho do Senhor aos que passarem e possam olhar, que a mão de Deus ali está. Não para que seja ou procure ser perfeito, e ninguém é perfeito perante a Deus, mas tenhamos a plena convicção para que busquemos estar junto a Deus, e que se o amanhã chegar e aqui não podemos estar, melhor que estejamos com Deus do que sem Deus. Como Lázaro, ele ficou num abismo, uma distância entre o inferno e os céus. Imagina você. Hoje é difícil, mas imagine após a vida como vai ser mais difícil num lugar que você só estará ouvindo ranger de dentes, gritos e choros. É um tormento para a eternidade, que ao contrário de estar e buscar viver em comunhão com Deus, e para que seja Ele cada dia merecedor de toda a honra e toda a glória que você possa oferecer em louvores a Ele. É mais importante isso do que tudo neste mundo. Hoje você liga a televisão, você vê a matéria. Num país, em uma cidade, a preocupação é erupção vulcânica. Do outro lado, houve uma queimada que devastou uma cidade inteira. Do outro lado do mundo é guerra, é tiro para um lado, tiro para o outro. Um outro continente, parte onde era só água está seco. A outra parte que era para estar seco está com excesso de água. As praias estão assim, se demonstrando, né, a natureza numa rebeldia que está avançando, né, levando veículos, né, puxando para o mar, invadindo casas que nunca foram invadidas com água de praia. E hoje, então está tudo descontrolado. Isso é o princípio do fim.
Quantas pessoas já não estão morrendo hoje, um calor de quase 40 graus na região sudeste do Brasil? Algumas pessoas não estão suportando essa onda de calor. Em outros lugares está nevando, é frio intenso. Então, a todo canto desse planeta está acontecendo alguma coisa. Por isso que o amanhã pertence a Deus. Somente a Deus. Melhor vem a você então, se tiver que partir o amanhã, que parta com Deus. E receba de Deus o descanso junto a Deus. Mas este momento de reflexão, este momento é somente para que você possa decidir, buscar, conhecer o que Deus tem para te oferecer. Que será totalmente diferente. Hoje eu encerro mais um vídeo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você aí, alcance a cada um de seus familiares, e que possam eles também a despertar e buscar a conhecer o que Deus está oferecendo e não está cobrando nada. Mas é que para Deus é importante a cada uma dessas criaturas para que possa ser salva e ser liberta através do teu filho amado.